Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana com feriadão, Dia das Crianças, parabenizar aí todas as crianças. Na verdade, algumas datas não tem dia, né? É todo dia. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Mas, como estabeleceram uma data, né? Então, parabéns aí a todas as crianças do planeta, que muitas estão sofrendo aí. A gente pede que um dia, quem sabe, isso melhore. Também, dar os parabéns a todas as crianças da minha família, né? Meus sobrinhos, que já estão grandes, minhas sobrinhas, agora os filhos dos meus sobrinhos e meus filhos e o meu neto Miguel, que está fazendo um mesinho hoje. Um mês o Miguel está fazendo. Moleque, um mês. Então, parabéns aí a todas as crianças. Bom, e nesse meio de semana teremos alguns jogos não, teremos os 10 jogos da 26ª rodada do Brasileirão. Fiz aí alguns vídeos já específicos sobre alguns jogos. Fiz um vídeo fazendo um apanhadão com alguns palpites. E vou fazer um outro vídeo específico, que é um jogo interessante, a parte de baixo da tabela agora. Sinceramente, eu acho que não era para ser na parte de baixo da tabela esse jogo. Esse jogo, para mim, seria mais na parte de cima da tabela. Mas o momento é esse. Os dois estão na parte de baixo da tabela. É o jogo entre São Paulo e Ceará. Esse campeonato está mostrando situações que muitos não esperavam, mas que pelo panorama do futebol iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Time gigante, que tem história gigante, mas não está em momento gigante nem com futebol gigante. E outros que não têm uma história gigante, mas que estão fazendo a sua história se tornar gigante e estão em momentos com futebol gigante. Muitos não estão conseguindo entender isso e aceitar. Entende, mas não aceita. Mas é a nova nomenclatura do futebol mundial. É só você ver o futebol mundial, que alguns times tradicionais não ganham títulos há muito tempo. E outros times estão chegando aí. Lógico, tem um aporte financeiro de bilionários que estão caindo do céu aí. Eu acho um pouco perigoso essa situação, mas o cenário está mudando. E São Paulo e Ceará se enfrentam nessa 26ª rodada, mando de campo do São Paulo. Bom, sinceramente, atualmente, o São Paulo jogando em casa ou fora de casa está fazendo muito pouca diferença. E o Ceará está tentando se encontrar um caminho aí com o Thiago Nunes. Agora, para permanecer na Série A, porque está muito próximo, e quem sabe beliscar aí uma Sul-Americana. Magalhães, mas ainda tem chance matemática de Libertadores. Pô, galera, um passinho de cada vez, né, irmão? O Ceará está a poucos pontos da zona do rebaixamento. Está classificado para a Sul-Americana. Mas está próximo do rebaixamento, irmão. Qualquer deslize fica a 1 ponto do rebaixamento. Então, primeiro, permanecer. Exatamente a mesma coisa do São Paulo. Exatamente a mesma coisa. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu peço aí a você, meu amigo torcedor, São Paulino, meu amigo torcedor do Ceará, do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários,
Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Superchat, você pode ajudar através do clube de membros, se tornando membro do canal, e você também pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Então vamos lá, galera, para a gente falar desse jogo. Então, de cara, vamos começar aqui pela classificação. Bom, o São Paulo é o 13º colocado com 30 pontos. E o Ceará é o 14º com 29 pontos. O São Paulo não tem jogo nenhum a menos. Jogo nenhum a menos. Vai fazer o 26º jogo, de acordo com a rodada. Já o Ceará não. O Ceará tem jogos a menos. O Ceará tem 2 jogos a menos. Isso dá uma tranquilidade maior para o Ceará em termos, né? Porque tem 2 jogos a menos. Mas onde é que está a garantia que vai ganhar os 2 jogos a menos? Então, irmão, a realidade hoje do Ceará é que ele está a 3 pontos do Bahia, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. E o São Paulo está a 4. Então, a realidade hoje é que Ceará e São Paulo brigam para não cair. Essa é a realidade. Então vamos lá para o São Paulo. Os jogos do São Paulo. Vamos aqui. O São Paulo, na última rodada, jogou contra o Cuiabá e empatou de 0-0. O São Paulo antes tinha jogado com o Santos empatado de 1-1. Jogou com a Chapecoense e empatou de 1-1. Jogou com o Atlético Mineiro e empatou de 0-0. Jogou com o América Mineiro e empatou de 0-0. Só em setembro, dia 19 de setembro, quase um mês atrás, que o São Paulo teve uma vitória que foi sobre o Atlético Goianiense. E antes disso, tinha sido eliminado da Copa do Brasil. Aí vamos aqui. Então, São Paulo joga hoje contra o Ceará. Depois ele tem o clássico contra o Corinthians. Depois pega o Bragantino fora. O Internacional em casa. O Bahia fora. Ou seja, o São Paulo não tem jogo fácil. Depois desse jogo contra o Ceará, ele tem um Corinthians, que é um clássico. Que nesse momento o Corinthians está melhor do que o São Paulo. Depois ele pega o Bragantino lá. E o Bragantino também está melhor do que o São Paulo. Depois pega o Internacional, que também está melhor do que o São Paulo. E depois ele vai pegar o Bahia, que nesse momento está atrás do São Paulo. Então, irmão, esse jogo para o São Paulo, devido à sua classificação e devido ao seu momento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem que ganhar do Ceará. Tem que ganhar do Ceará. Porque depois do Ceará, que também é uma pedreira, todos os outros jogos, os outros 3 próximos jogos, os times estão melhor na tabela do que o São Paulo. Então, São Paulo tem que ter uma postura de ir para frente, de tentar a vitória, de se abrir, se arriscar. E não está sendo muito fácil. O time do São Paulo não é um time que está fazendo muito gol. É só você ver aí a quantidade de empate e a quantidade de gols. O que teve o São Paulo de 0-0 é uma festa. O São Paulo, nos últimos 5 jogos, teve 5 empates. E nenhum empate com um montão de gol. Ou é 0-0 ou é 1-1. O menos do São Paulo é complicado. Complicado. E vamos aqui para o Ceará. Para a gente ver o Ceará. Bom, último jogo, o Ceará perdeu para o Atlético Mineiro. Tá aí, ó. É placar, amigo, normal. Não é para dizer que é terra arrasada, porque perdeu para o Atlético Mineiro. Está todo mundo perdendo. O Atlético Mineiro só perdeu 3 vezes no campeonato. Não, irmão. O Atlético Mineiro é, para mim, o virtual campeão já, só perde para ele mesmo. Depois o Ceará empatou em casa com o Internacional,
ganhou da Chapecoense, empatou com o Santos. O Ceará vem fazendo um campeonato aí com o Thiago Nunes meio de altos e baixos. Mas se você pegar aqui, ó, os últimos 5 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, o Ceará fez 4, 5 pontos. Fez 5 pontos. Exatamente igual ao São Paulo. Só que tem 2 jogos a menos. Depois desse jogo, que o Ceará pega o São Paulo fora de casa, ele pega o Bragantino em casa, o Palmeiras também em casa, o Juventude fora de casa e o Bahia fora de casa. Então o Ceará tem, depois desse jogo, 2 jogos em casa, mas pega o Bragantino, que está na parte de cima da tabela, está num momento melhor do que o Ceará, e pega o Palmeiras, que a gente não sabe como é que vai estar. Nesse momento, o Palmeiras continua na frente do Ceará, mas vem de algumas derrotas. A gente não sabe o que vai acontecer. Até lá, o Ceará pode pegar o Palmeiras num outro momento, num momento de empolgação, de crescimento de novo. Mas Independente é um time complicado. E depois sai para jogar contra o Juventude, que é um confronto direto. Também não tem jogos fáceis o Ceará. E não pode deixar para tentar também conseguir os pontos em casa contra o Bragantino e em casa contra o Palmeiras. Depois tem 2 confrontos diretos, que é a Juventude e Bahia. Dá para fazer um cálculo legal e, na minha opinião, a tabela do Ceará, na minha visão, é um pouco melhor do que a tabela do São Paulo. Vejo o São Paulo com a possibilidade mais complicada. Bem mais complicada. Veja a tabela do São Paulo nesses próximos 3, 4 jogos aí, mais complicado. Então, consequentemente, os 2 times precisam ganhar. Mas, pelo fato do Ceará ter 2 jogos a menos que o São Paulo, pelo fato do Ceará, depois de fazer 2 jogos seguidos em casa, depois lá na frente, tem 2 jogos seguidos contra times que estão na situação parecida. O Juventude está atrás, o Bahia está na zona de abaixamento. A gente não sabe como é que o Bahia vai chegar lá. Mas provavelmente vai pegar times que estão ali colados ponto a ponto. Confrontos diretos. Só não vai ter o confronto direto, é lógico. O Bragantino e Palmeiras. Mas os outros 3 jogos é um confronto direto, inclusive esse contra o São Paulo. O empate para o Ceará não é de todo ruim. Não é de todo ruim. O São Paulo não tem um time ruim. Não tem um time ruim. O Rigoni, no último jogo agora contra o Cuiabá, sentiu, saiu. É o principal jogador do São Paulo. Se não jogar contra o Ceará, vai fazer muita falta. O time do São Paulo tem um problema grave de criação. Grave de criação. O time até se movimenta, mas erra, peca muito em finalização e a criação é muito limitada. Tem o Benítez, que parece que é de vidro, né? De açúcar, só vive machucado. Quando entra, a intenção é mais ficar pressionando o juiz do que jogar bola. O jogo contra o Cuiabá, o Benítez ficou mais falando com o árbitro do que tentar jogar, fazer alguma coisa. O São Paulo não tem jeito. O São Paulo tem que ganhar. Porque se o São Paulo entrar naquela zona de rebaixamento, para sair vai ser complicado. Não está acostumado com isso. Então tem que se impor. Agora, a torcida vai pegar no pé. A torcida do São Paulo já está de colhão cheio, irmão. Já está de colhão cheio. Então, cara, é um jogo complicado para o São Paulo, porque o ataque não está fazendo gol. Tem o Caleri. Cara, mas o Caleri não está recebendo quase bola, irmão. O Caleri, na minha opinião, está até muito pesado. Parece que está pesadão. Tem ali o Luciano, que se mexe bem, faz tudo, joga de ponta, joga de centroavante, joga no meio, tentando criar. Improvisou ali
Acho que o Igor Gomes de lateral direito. Ou seja, o Crespo está tentando, mas você não consegue ver evolução nenhuma no São Paulo. Muito pelo contrário. Parece que cada dia os jogadores estão tendo mais dificuldade para jogar. Esse jogo contra o Ceará, o São Paulo vai ter dificuldade. Porque o Ceará, independente de qualquer coisa, sempre teve uma postura tática, no mínimo, regular. O Thiago Nunes sabe as deficiências que o São Paulo tem. Tem problema de finalização, apesar dos caras não serem ruins. Tem problema de criação. Se marcar no meio, o São Paulo não consegue jogar. Se marcar no meio, não consegue jogar. Os laterais não dão a consistência ofensiva que tem que ter. Fica muito dependente do que os atacantes possam fazer. Além do mais, é um time que recompõe com muita lentidão. Então, o São Paulo vai ter problema porque o Thiago Nunes provavelmente vai explorar a velocidade. Deve colocar jogadores com mais velocidade. Além do Lima, ele deve colocar outro, acredito eu. Então, o que o São Paulo poderia fazer? O que o São Paulo poderia fazer? Bom, eu vejo taticamente o Ceará melhor do que o São Paulo. Penso eu que uma das grandes armas que o São Paulo pode usar para tentar contra o Ceará é botar jogadores entre os zagueiros do Ceará. O pivô. O porquê? Porque os dois zagueiros do Ceará são lentos. Os dois zagueiros são lentos. Então, se você colocar um cara ali, como tem o Caleri, para fazer o pivô, e fazer um 2, eles não vão conseguir pegar. Não vão conseguir pegar. Porque eles são lentos. E outro detalhe, outra dica, é marcar a saída de bola do Ceará. Marca lá em cima a saída de bola, porque, tecnicamente, os dois zagueiros do Ceará são muito limitados na saída de bola. Me parece até que o Luiz Otávio é pior do que o Messias para sair jogando. Então, o jogo é em cima dos dois zagueiros do Ceará, que tem dificuldade para sair jogando. E o Ceará, cara? Bom, primeiro, o Ceará tem que fazer o contrário. Primeiro, não sair jogando com os dois zagueiros que são limitados e entregam a paçoca. Então, o melhor, se tiver o Clebão, se não tiver marcação alta, sai jogando. Mas se o São Paulo fizer a marcação alta, tenta quebrar a bola no meio de campo. Porque se quebrar a bola no meio de campo com o Clebão, que é alto, ele pode dar aquela casquinha milagrosa para um lado ou para o outro, e os jogadores que jogam pelo lado, ou os atacantes, ou os laterais, encontrar espaço para chegar ao gol. Então, para mim, a bola longa, média ou longa, é uma grande arma para o Ceará. Uma grande arma. O calcanhar de Aquiles do Ceará, que a gente está todo mundo vendo, são os dois zagueiros que não sabem sair jogando. Tem dificuldade para sair jogando e são lentos. Então, não sai jogando. Não sai jogando. Eu vou sair jogando, os dois zagueiros vão abrir, eu vou jogar com 3 zagueiros. Eu acho uma temeridade o Ceará jogar com 3 zagueiros, sendo os zagueiros Luiz Otávio e Messias. Para você ter 3 zagueiros, você tem que ter 3 zagueiros tendo 2 com velocidade. E um pode ser mais lento. Essa é a cartilha. Quer jogar com 3 zagueiros? 2 com velocidade. Um pode ser mais lento. Não, ao contrário. Porque senão, irmão, os alas não vão ser alas, vão ser marcadores. Porque vão ter que cobrir os zagueiros. Então, se eu for jogar com 3 zagueiros do Ceará, porventura, tem que barrar ou Messias ou Luiz Otávio. E colocar alguém de velocidade. Tipo, mais um volante improvisado de zagueiro. Seria uma. Mas eu não acredito que o Thiago vai fazer isso. Ele vai com 2 zagueiros,
pode proteger ali o meio-campo com 2 volantes, sendo um para sair um pouco mais jogando, um homem de criação no meio, o centroavante lá na frente e 2 jogadores de velocidade fechando. Não sair jogando lá atrás, usar a bola média e a bola longa. Casquinha. Outro detalhe, o São Paulo também tem dificuldade de sair jogando, mas, neste caso, eu aconselharia o Ceará a dar um pouquinho de espaço para o Bahia. Não é jogar atrás, é marcar no meio de campo. Marcar no meio de campo. Não é marcar atrás do meio campo, marcar no meio campo. Deixa o campo lá. Do meio campo para trás, o Ceará começa a marcar. Eles vão ter que vir jogar e vão tentar a bola longa. Nessa bola longa, pode-se recuperar a bola. Bola no Vina, Clebão, alho para as pontas que encontrem espaço. Então, tá aí, na minha visão, um pouco tática, o que São Paulo e Ceará podem explorar de fragilidade de um ou de outro. E que vença o melhor. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!